Graças e paz, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa e te pedimos que o Senhor fale conosco por meio de Cristo Jesus, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, hoje no nosso bate-papo nós vamos tratar sobre frieza espiritual. É muito comum, pastor, quando a gente entra na igreja, a gente entra com aquele pique todo e a gente acaba não perdendo nenhum culto e sempre está presente na igreja. Mas com o tempo, a frieza vem chegando e muitas vezes a gente vai desanimando. A pergunta de hoje do nosso programa é: como então, pastor, vencer a frieza espiritual? Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa. Que a bendita graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Pois é, essa é uma triste realidade de muitas pessoas. Nós até costumamos chamar, né, isso de fogo de palha. Aquele fogo que logo no início acende e incendeia e aquece e de longe é visto, mas que rapidinho se apaga. E o Senhor não nos chamou para sermos assim. Muito pelo contrário, uma das marcas da vida cristã deve ser exatamente a perseverança. Há muitas mensagens na Bíblia Sagrada sobre a perseverança, sobre a constância e sobre o cuidado para que não se esfrie na fé. Um deles está em Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao verso 3, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e o arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém. Aqui nós temos um alerta de Deus à sua igreja, um alerta de Deus ao seu povo quanto à frieza espiritual. E essa frieza espiritual ela pode acometer e invariavelmente vai acometer a todo cristão em algum momento da sua vida. O grande diferencial vai ser como nós vamos reagir à frieza espiritual. Como que nós vamos lidar com essa frieza e lutarmos contra essa frieza espiritual. Porque o diabo sabe o nosso ponto fraco. E durante a nossa caminhada cristã, ele vai agir para que nós venhamos a falhar, para que nós venhamos a fraquejar, sobretudo para tentar nos tirar da presença do Senhor. Só que a Bíblia diz que aqueles que estão na mão do Senhor, o maligno não lhe toca. E essa ideia de que o maligno não lhe toca é a ideia de que o maligno não tem domínio, não tem poder sobre a vida dele. Porém, nós não podemos negar que as investidas do diabo contra o povo de Deus são imensas. Nós temos um exemplo muito claro do que aconteceu na vida de Jó. Ele não esfriou na sua fé, ele não negou a sua fé, mas nós vimos o tanto de tribulação que Jó enfrentou pela ação do diabo. E nós não somos diferentes. Nós haveremos de ser chocalhados, agitados pelo diabo a todo instante, numa tentativa de paralisar a nossa fé. Quando Neemias foi empreender aquela grande obra lá na cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, Sambalá, Tobias e Gesem tentaram parar aquela obra que ele estava fazendo, ali claramente uma representação da ação do diabo tentando paralisar o povo de Deus, que sempre vai acontecer. E o que é que a gente faz diante disso? O que é que a gente faz diante da ação do diabo, da ação do mundo e da nossa própria carne? Porque nem tudo é o diabo, não. A nossa própria carne, ela nos induz a fazer aquilo que é errado, ela tem inimizade contra o próprio Deus, nosso coração é enganoso, nosso coração é tendencioso a fazer aquilo que é mal. Então, nós podemos facilmente esfriar na nossa fé. Quando as lutas chegam, quando as dificuldades aparecem, nós vamos começando a ficar frios na fé, sem desejo de vir à casa do Senhor, sem desejo de orar, sem desejo de ler a palavra, sem obra nenhuma, sem participar de absolutamente nada. Ficamos frios espiritualmente, ou, conforme o versículo 14 do mesmo capítulo 3 de Apocalipse, mornos. O Senhor vai dizer: conheço as tuas obras, a igreja de Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É quando a nossa vida cristã ela se torna apenas nominal. Nem participamos ativamente de absolutamente nada. Nem temos empenho, nem desejo para isso. Estamos mornos espiritualmente, ou como popularmente nós chamamos, frios espiritualmente. Como a gente lida com a frieza? Em primeiro lugar, a gente lida com a frieza buscando ao Senhor, orando ao Senhor. O texto vai nos apresentar que o Senhor conhece as nossas obras e que tens nome de que vive e estás morto. Nós devemos ter a consciência de que Deus é aquele que nos conhece e nos sonda profundamente. Nós podemos até esconder a nossa frieza espiritual para alguém, mas o Senhor conhece o nosso estado do coração. O Senhor sabe que nós já perdemos a vontade de buscar a Ele. O Senhor sabe que nós estamos trocando a prioridade de buscar a Ele por outras prioridades que não são prioridades, por coisas secundárias e inúteis muitas vezes. E aí o texto vai dizer, ser vigilante. A necessidade de orarmos, de estar vigilante. Essa recomendação foi o próprio Cristo que deu, né? Quando os discípulos são chamados para orar, e eles dormem. Aí Jesus diz, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne, essa é fraca. Essa é tendenciosa a fazer o que é mal. Então, ser vigilante. Preciso orar, preciso vigiar para que nós não venhamos cair na frieza espiritual. O pastor, eu estava refletindo aqui com o senhor está falando, geralmente quando o Senhor nos salva, a gente começa a cortar tudo, né? Um exemplo disso, um exemplo, música secular. Né? Hoje, a gente sabe que não é pecado escutar música secular. Sim. Contudo, quando o Senhor nos salva, a gente corta tudo e começa só louvar o Senhor. Exatamente. Mas com o tempo a gente começa a esfriar na fé e está começando a escutar aquelas músicas novamente, mais do que músicas que as músicas do glorificam a Deus. Né? Exatamente. Isso acontece. Né? Jesus disse que se a nossa mão direita nos faz pecar, a gente deve cortar, né? Se nosso olho arranca fora, é melhor entrar maneta no céu, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, sem um olho ou cego, do que ir com tudo completo, mas para o inferno. Necessariamente você não precisa sair cortando partes do seu corpo que lhe induzem ao pecado. Porém, a recomendação de Cristo é muito clara. Com o pecado, seja radical. E o problema que acontece é que com o passar do tempo nós deixamos de ser radicais com o pecado. Porque quando a gente se converte, a gente vai para um extremo, né? A gente chega até a ser legalista. A gente começa a cortar tudo como se absolutamente tudo que existisse de bom no mundo fosse pecaminoso. E necessariamente não. Há coisas boas, há coisas prazerosas nesse mundo que são listas debaixo da bênção, quando feitas debaixo da bênção do Senhor, com a intenção de glorificar ao Senhor, é claro. Porém, a gente, pelo desejo e anelo de ser santo, de afastar completamente das coisas do mundo, a gente começa até a fazer coisas radicais, né? Cortar até coisas que são boas e que não são ilícitas fazer. Porém, com o passar do tempo, um outro grande perigo que acontece é de nós começarmos a ser permissivos com tudo. Se no início a gente não pode nada, com o passar do tempo a gente não pode tudo. E é nesse problema que a gente se dá mal. Há até uma música de uma cantora chamada Tereza Cristina que ela diz assim, tem nada a ver, isso é normal. Pense numa coisa que faz crente se dar mal. Isso é um fato. Quando nós começamos a normalizar o pecado, quando a gente começa a fazer do pecado um bichinho de estimação, a gente não tratar o pecado como nosso inimigo, mas como um bichinho que a gente pode ali cuidar dele, a gente pode controlá-lo e a gente deixa de ser radical, deixa de erradicá-lo da nossa vida. Por isso que o Senhor vai dizer assim, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Senão, eu não tenho achado íntegras as tuas obras. As primeiras obras foram deixadas para trás e agora estamos vendo uma vida dupla, uma vida entre busca ao Senhor e ao mesmo tempo prática pecaminosa. Eu não tenho achado íntegras as tuas obras, vai dizer o Senhor. Só que o verso 3 nos vai trazer uma outra recomendação de como que nós devemos vencer a frieza espiritual. E ele diz assim, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Observe aqui que o texto está claramente nos levando a refletirmos sobre tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, sobre tudo aquilo que nós já aprendemos e refletirmos aonde foi que nós caímos. Quando o filho pródigo abandona a casa do pai, acontece algo muito interessante naquela história. Ele sai com o desejo de desfrutar da vida, de
comer e beber de todos os manjares que há na terra, de desfrutar de todos os prazeres que o mundo dá. E ele faz isso, ele se entrega a toda sorte de prazer até que o dinheiro se acaba. E ele vai para uma situação tão deplorável que ele chega a desejar comer as alfarrobas que davam aos porcos. Primeiro que os judeus não podiam criar porcos, nem muito menos comer. A situação que ele chegou foi tão deplorável que ele queria comer a comida dos porcos. E até isso lhe foi negado. Foi quando então ele caiu em si e lembrou da casa do Pai. Essa ideia de cair em si e lembrar-se é a recomendação do texto. Lembre de onde foi que você caiu. Lembre onde você começou a esfriar na fé. Lembre quando você começou a perder o seu apetite espiritual. Lembre quando você começou a trocar o dia do Senhor pelo aniversário, pelo futebol, pelo passeio na praia, pelo passeio no sítio, pelo passeio a cavalo, pelo passeio de moto, pelo espetáculo na televisão durante o dia de domingo. Quando foi que isso aconteceu? Lembre. Lembre do que você ouviu. Lembre do que o Senhor já fez com você. Lembre da graça que foi estendida a você. Lembre do amor de Deus que foi derramado sobre o seu coração de maneira tão abundante. Arrependa-se, vai dizer o texto, e volte. Arrependa-se e volte. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto ainda há uma oportunidade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Jesus está bem pertinho de voltar. E Ele vai dizer, se não vigiar, eu vou vir como ladrão da noite. Eu vou pegar vocês de surpresa. Na hora que vocês menos esperarem, eu vou chegar e vocês estarão despreparados. Não esteja despreparado, não esteja com a lâmpada apagada quando o noivo vier. Aguarde a volta de Cristo de maneira ansiosa, perseverante, persistente. Não esfrie, não apague o primeiro amor. Volta enquanto é tempo. Vença a frieza espiritual para a glória do Senhor. Então, o nosso desafio é que você abandone todo e qualquer tipo de frieza espiritual. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo tanto. Busque o Senhor. Mas está tão difícil a minha vida, olha, a correria tão grande. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não troque o Senhor por outra coisa. Nada nem ninguém deve ter mais prioridade na nossa vida do que o nosso Deus. Se você tem feito isso, você já está caindo no pecado da idolatria, você já tem abandonado Deus por outras coisas. Isso é pecado, então volte. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Arrependa-se dos seus pecados, busque ao Senhor. Certamente você haverá de experimentar uma extraordinária ação do Espírito Santo na sua vida, um renovo na sua vida. E agora a chama espiritual haverá de se acender. Comece a ler a palavra, comece a orar, comece a participar dos cultos, comece a participar da vida da igreja, comece a praticar, a exercer seus dons espirituais. Certamente o Senhor vai avivar o seu coração e você vai viver um novo tempo para a glória do Senhor. Amém, pastor, Deus seja louvado. Estamos assim encerrando mais um programa, Mensagem da Cruz, e que essa palavra entre no seu coração e que você seja transformado pelo poder de Deus. Desde já, eu convido você também a estar participando dos nossos cultos, das nossas programações, para juntos estarmos adorando ao Senhor. Vou pedir ao pastor agora para assim estar encerrando mais esse programa, abençoando as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por essa rica oportunidade de meditar em Tua Palavra e de transmitir àqueles que nos assistem de casa e aos nossos ouvintes. Que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração, que o Senhor dispense toda bênção, todo o Teu favor, que o Senhor traga de volta os filhos rebeldes, pródigos, aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que estão perdidos até mesmo dentro da casa do Pai. Traz de volta, Senhor, renova, restaura a primeira etapa da caminhada cristã, os primeiros momentos da nossa fé. Traz de volta o fervor, traz de novo a empolgação, traz de novo, Senhor, o desejo para Te servir. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos assim, crendo que o Senhor haverá de derramar de renovo sobre a vida do Teu povo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.